Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom dia, irmãos. Depois de ouvirmos essa linda canção, te convido a abrir as Escrituras e lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 6. Essa canção que nós ouvimos na voz do nosso irmão Hugo Suez fala da firmeza na fé, fala de que o Senhor firma os passos do eleito. E este capítulo fala também dos heróis da fé, fala da natureza da fé e mostra aqui um exemplo de fé a qual nós leremos. Diz assim as Escrituras: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esta é a palavra do Senhor, que mostra que os exemplos de fé, tanto Enoque quanto Abel, homens de fé, homens que perseveraram, mesmo em meio às dificuldades, em meio às provações, e nós ouviremos isso nessa manhã, na palavra a ser pregada, que nós devemos ter sabedoria para perseverar em meio às provações. Com isso, meus irmãos, peço que nós oremos a Deus neste momento, uma oração de adoração a Ele, glorificando ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Oramos ao Senhor. Pai soberano, te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio do teu povo. Te louvamos, Pai, porque reconhecemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te adoramos porque reconhecemos quem Tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Deus poderoso, soberano, o eterno, o único Deus. Obrigado, Senhor, por sustentar a Tua igreja, por manter a Tua igreja, por guardar a Tua igreja nas palmas das Tuas mãos. Fica conosco, Pai, e receba este culto que é para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Leiamos ainda a palavra do Senhor, antes de nós ouvirmos uma canção,
Essa canção que nós ouviremos logo após a leitura desse texto chama-se Quebrantado. Mostra então como nós devemos nos apresentar diante de Deus. E eu te convido para ler livro dos Salmos, o Salmo de número 42. Esse Salmo de número 42 mostra a alma abatida e angustiada do salmista em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Então é um salmo de anseio pelo Senhor. E diz assim o salmista, Salmo 42: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama o outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Essa é a palavra do Senhor, que mostra como a alma do salmista anela por Deus, como precisamos de Deus. Com isso, meus irmãos, convido a louvar a Deus agora com o nosso irmão Marcelo, cantando este cântico chamado Quebrantado. É um hino que vai de encontro ao que nós estamos lendo. Ouçamos a palavra do Senhor no cântico. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. E nós vamos orar agora, meus irmãos, depois desse belo cântico ministrado pelo nosso irmão Marcelo. Nós vamos louvar a Deus em oração, orando ao Senhor pelos dizimistas de nossa igreja, por aqueles que mantêm essa obra em pé ainda, mesmo vivendo dias turbulentos, dias difíceis. Já estamos aproximadamente 150 dias parados, né, desde dia 22 de março, sem culto, e a igreja do Senhor tem sido sustentada primeiro pelo Senhor, que é o Deus que não desampara a sua igreja, mas também os membros dessa igreja, Jardim Horizonte Azul, têm continuado com os seus compromissos, continuado sustentando esta obra. E nós louvamos a Deus por isso. E você que é membro desta igreja, pode continuar fazendo isso pelas contas, né, que já aparece para você aí, pela conta da igreja, as duas contas, né? Pode fazer isso e mandar o e-mail para este e-mail que está aí, tá? Não é o e-mail de Santo Amaro, para este e-mail que está aqui aparecendo, mande aí o seu comprovante, ou você pode trazer os domingos pela manhã, nós estamos aqui, né? A liderança está aqui, você pode trazer pessoalmente o seu dízimo e a sua oferta. E você que queira ofertar nesta obra também, pode utilizar essas contas também, ok? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas. Senhor nosso Deus, louvamos ao teu nome, Senhor, bendizemos a ti, porque o Senhor, e só o Senhor, tem sustentado a tua igreja. E o Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres compromissados com a tua obra, Senhor, comprometidos com a tua obra, que têm continuado, Senhor, com as responsabilidades de dizimistas e de ofertantes. Obrigado, Senhor, porque se até aqui a tua igreja chegou, foi porque o Senhor a manteve de pé. Continua abençoando cada dizimista, cada ofertante, Senhor, ajudando, sustentando-os, abrindo porta de emprego também, Senhor, para aquele que está desempregado e não pode estar contribuindo, Senhor, devido à situação financeira que este país atravessa. Que o Senhor, Senhor, os teus filhos naquilo que eles precisam. E o Senhor, e só o Senhor pode fazer isso. Te louvamos, Senhor, pelo sustento da tua igreja, pelo sustento do teu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda leiamos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Nós vamos ler agora o capítulo 12 da carta aos Hebreus.
Hebreus capítulo 12, nós leremos apenas os três primeiros versículos da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Essa é a palavra do Senhor, mostrando que a igreja do Senhor deve seguir o exemplo de Cristo e perseverar em meio às provações. E é isso que nós vamos ouvir nesta manhã, na palavra do Senhor a ser ministrada, que nós devemos ter sabedoria, né, para perseverar em meio às provações. E a carta aos Hebreus nos fortalece nisso, dizendo que nós temos um exemplo a imitar. Cristo, que suportou e foi perseverante em meio às tribulações, em meio às provações. Com isso, meus irmãos, nós louvaremos ao Senhor mais uma vez com uma canção, né, uma canção que, na verdade, mostra a adoração a Deus, né, dizendo que o Senhor é o nosso universo, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, que Deus é o maior patrimônio, o maior presente que o ser humano pode ter. Ele é o nosso universo e por causa dele nós vivemos. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão Marcelo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que peço. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada
presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém, meus irmãos. Oramos ao Senhor. Nós temos muitos motivos para orar. Nós temos esta crise mundial devido a esse vírus, que nós temos que orar para que Deus nos ajude nesse momento, enviando uma vacina, acalmando as nações e fazendo com que as pessoas reflitam também sobre a dependência que nós temos de Deus. Mas nós temos outros motivos para orar também. Nós temos pessoas enlutadas, pessoas que estão enfermas, não só pelo vírus, mas por outras enfermidades. Nós temos pessoas que precisam ser consoladas pelo Senhor. Temos as famílias que nós sempre apresentamos diante de Deus. E você que é membro da Igreja do Jardim Horizonte Azul, lá no boletim informativo que você recebe por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, você tem lá os pedidos de orações, né? Nós temos irmãos que precisam irmãos que sofrem com alguns problemas, né? Já de um bom tempo e precisam da nossa oração, precisam ser lembrados por nós e apresentados diante de Deus. Oramos pelos nossos governantes, prefeito, governador e presidente, e oramos pelo povo de Deus para que Deus continue sustentando o seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Adorado seja o Senhor. Enaltecido seja, Senhor, o teu santo e poderoso nome, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é o nosso único Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. E nos momentos de provação, o Senhor tem dado sabedoria à tua igreja, Senhor, para que ela permaneça de pé, para que ela avance, Senhor, ainda que as tribulações e provações sejam ferrenhas, ela continua avançando. Senhor, a tua igreja neste momento se coloca diante de ti, Senhor, pedindo pedindo o teu auxílio, Senhor, pedindo a tua ajuda, Senhor, pedindo, Senhor, e colocando diante de ti as suas mazelas, Senhor, as suas dificuldades e aquilo Senhor, o mundo hoje vive um colapso diante deste vírus, Senhor, e sabemos que só o Senhor é quem pode trazer um alívio para a humanidade, Senhor. Só o Senhor pode iluminar a cabeça do ser humano para que possa ser aí criado uma vacina, Senhor, para combater este vírus. Só o Senhor pode dar sabedoria ao homem para isto. Pedimos que o Senhor faça assim, Senhor, se for da sua vontade, Pai. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender e a observar este meio que nós vivemos e saber que nós somos totalmente dependentes de Ti. Basta um pequeno vírus, Senhor, para abalar a vida de bilhões de pessoas. E a nossa vida é colocada de cabeça para baixo, Senhor, por causa de um vírus. Mas, Senhor, aqueles que entendem que dependem de Ti, que são totalmente dependentes de Ti, Senhor, continuam caminhando e avançando porque sabem em quem tem confiado. Se conosco, Pai, nos ajude. Também pedimos que o Senhor console aqueles que estão sofrendo, Senhor, por luto, aqueles que estão sofrendo, Senhor, pelos problemas, Senhor, da alma, Senhor, como nós lemos nessa manhã no Salmo 42, muitas vezes a nossa alma está abatida, está abalada, Senhor, e angustiada, e só o Senhor pode trazer consolo para a alma que assim se encontra. As famílias, Senhor, pedimos pelas nossas famílias aqui do Jardim Horizonte Azul, que o Senhor auxilie cada família, Senhor, fortalecendo o vínculo dos casais, fortalecendo, Senhor, o vínculo dos pais com os filhos, para que haja harmonia e o seu nome seja louvado, Senhor, em cada casa, Senhor, dos membros dessa igreja. Pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, não somente pelo vírus que assola essa humanidade, mas por outras enfermidades. Há pessoas que têm dificuldade para dormir, Senhor, com insônia, com dores. Outros padecem pelas dores rotineiras da vida, e só o Senhor pode trazer alívio a essas pessoas. Ajude-as, Pai, em nome de Cristo Jesus.
Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, pelo prefeito de São Paulo, pelo governador do estado de São Paulo. Ilumine o Senhor para que eles possam olhar para este povo, Senhor, e possam trabalhar para o bem deste povo, deixando a vaidade de lado, deixando o Senhor, dando prioridade ao povo, Senhor, e não olhando o Senhor para si. Que eles possam fazer isso, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai. Também abençoa o presidente da República, dê sabedoria a ele, Senhor, direciona-o para que ele possa governar este país para a glória do teu nome. Ainda que o homem, por mais que ele não tema a ti, Senhor, por mais que ele não ande nos teus caminhos, de toda forma, ele é um instrumento teu em tuas mãos, Senhor. E entendemos que os nossos governantes são instrumentos teus, Pai. Abençoa-os, Pai, para que ele possa dirigir este país com alegria, Senhor, e com amor, para que este povo tão sofrido, Senhor, tenha dias melhores, que ele seja um instrumento seu. Também pedimos, Senhor, pelos ministros, Senhor, que pertencem à nossa denominação, Senhor, pertencem à nossa igreja, o ministro André Luiz Mendonça, ministro Milton Ribeiro, Senhor, que tem essa tarefa difícil, árdua, Senhor, de tanto na educação quanto na segurança fazer o melhor, mas também, Senhor, glorificar o teu nome, porque é uma responsabilidade imensa que eles carregam sobre as costas, não de ser ministro da segurança ou da saúde, mas de serem cristãos, de serem pastores, Senhor, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Serão cobrados, Senhor, sempre serão lembrados que são pastores. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os guie, Senhor, para que eles glorifiquem ao teu nome, para que eles levem, Senhor, uma imagem, Senhor, positiva do povo de Deus, para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor também abençoe o pregador nessa manhã, Senhor, continue iluminando o seu coração dentro daquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para que ele transmita a palavra nesta manhã, para a glória do teu nome. Colocamos diante de ti esses pedidos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra com o nosso irmão seminarista Bruno Vargas. Bruno é um companheiro de sala, estuda comigo, né? Já está nessa igreja há bastante tempo, lá em Santo Amaro. É uma bênção. E ele trará a palavra nessa manhã para a glória do nome do Senhor. Ouçamos a palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa manhã. É uma grande alegria para mim também poder participar deste momento, deste culto, e pelo convite que o seminarista Samuel nos fez para poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E faremos isso através do texto de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 8. Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui está a palavra do Senhor. Eu vou apenas fazer mais uma curta oração. Pai Santo, mais uma vez, queremos te entregar este tempo em que iremos ministrar a tua palavra, que o Senhor ilumine os nossos corações e que o Senhor nos use como instrumentos da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, recentemente, ainda mais neste período de quarentena, onde praticamente todos os trabalhos das igrejas se reduziram a plataformas como essa que nós estamos usando, né, do Zoom e YouTube e lives,
tivemos a oportunidade de ter uma live missionária com um missionário nosso da PMT, que está em um país transcultural, em um país do Oriente Médio. Este missionário, narrando todos as suas experiências, os seus desafios, nos falou acerca de uma experiência que me chamou muita atenção. Eu perguntei a ele como que os irmãos do outro lado do mundo, daquelas terras onde há tanta perseguição, onde há tantos desafios, enxergavam as provações que duramente os assolam por tantos anos. Ele disse que certa vez ele falou a um destes nativos convertidos que eles deveriam orar a Deus para que o Senhor cessasse aquela provação, para que o Senhor lhes desse alívio de toda aquela perseguição que eles sofrem, seja pelo governo, seja pelos rebeldes. E o que chamou a atenção do missionário, e também chamou muito a minha atenção, é que aquele convertido disse: não, pastor, nós não devemos orar para que o Senhor cesse a provação, mas para que o Senhor nos dê perseverança para persistir, perseverança para não desanimarmos, para não esmorecermos diante da provação. Ele ainda lembrou ao pastor aquele texto em que o nosso Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurado são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E é sobre isso, como já de antemão o seminarista Samuel nos disse, que nós vamos meditar nessa manhã sobre as provações nas nossas vidas e as provações na vida da igreja, mas particularmente sobre o tema sabedoria para passarmos pelas provações. Sabedoria para passarmos pelas provações. Quando nós analisamos já desde o primeiro versículo, nós podemos observar a circunstância histórica que Tiago estava inserido e também aquela igreja que ele escreveu. E estas informações, elas são fundamentais para nós entendermos, inclusive, acerca da tribulação ou da provação que nós estamos falando aqui ao analisarmos essa passagem. O autor é Tiago, irmão de Jesus. Este Tiago que aparece nas narrativas do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, como que fazendo parte ali do núcleo básico da família de Jesus e que a princípio se manteve descrente da pessoa do Senhor Jesus. Quando nós analisamos estes textos, nós podemos observar que Tiago, assim como os irmãos de Jesus, não criam nele. Nós não sabemos ao certo quando foi que Tiago, irmão de Jesus, creu nele. O fato é que, ao escrever essa epístola, notoriamente, nós vemos que ele já cria no Senhor Jesus, inclusive, ele se considera servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ao analisarmos essa palavra no original, nós vemos que ele se considerava como que um escravo. É muito parecido com a forma como que Paulo, o apóstolo Paulo, também se dirigia nas suas saudações, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E também vemos aqui o título de Senhor ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui Tiago já revela a sua fé. Tiago também é relacionado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, como que pertencendo àquele grupo de irmãos que creram no Senhor Jesus ao testificar da ressurreição. Então, nós não sabemos se foi no advento ali da sua ressurreição que Tiago passou a crer em Jesus. O fato é que ele testificou, ele testemunhou da ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. E também aparece lá em Atos 15, também em Gálatas, como que o líder da igreja de Jerusalém, inclusive presidindo ali o famoso concílio de Jerusalém, e tratou sobre a dissensão ou sobre as questões acerca dos judeus e dos gentios. Portanto, é este Tiago, também chamado de Tiago o Justo, pelos historiadores e pais da igreja, como que um homem de oração, até chegam a dizer que os seus joelhos eram calejados
pelas constantes orações e que foi martirizado no ano 62. Mas o que eu quero chamar a atenção é que este Tiago, que era líder da igreja de Jerusalém, escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quando nós vemos essa informação, as 12 tribos, fica bem claro aqui que Tiago está falando do povo judeu, do povo israelita. As 12 tribos se constituíam o Estado de Israel no Antigo Testamento. E quando nós analisamos a linguagem da epístola, os exemplos, o espírito judaico dentro da carta, nós podemos chegar a essa conclusão de que os destinatários a qual Tiago escreve são justamente judeus convertidos. Portanto, não se tratam de gentios convertidos, o que acontece muito no ministério paulino, né? Nós vemos ali as cartas que Paulo escreve aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e etc., são gentios convertidos, às vezes de procedência macedônia, às vezes de procedência grega, mas aqui nós estamos falando de judeus convertidos que estavam espalhados, daí ele diz aí as 12 tribos que se encontram na dispersão, quer dizer, eles estavam espalhados por aquela região ali que nós conhecemos como Ásia Menor. É interessante notar que quando o apóstolo Pedro também escreve a sua epístola, a primeira epístola de Pedro, ele também escreve aos cristãos que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, portanto, parece ali que temos uma certa similaridade entre os destinatários de Tiago e os destinatários também do apóstolo Pedro, como que estes cristãos que estavam espalhados ali por diversas regiões. E por que isso é importante? Porque é interessante nós entendermos os destinatários e essa circunstância histórica, porque não só para nós entendermos a carta, mas também para entendermos essa passagem. Porque se nós voltarmos um pouquinho ao que eu já disse agora há pouco, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. E como líder da igreja de Jerusalém, nós vemos ali, a partir de Atos 8, que houve uma forte e dura perseguição aos cristãos convertidos de Jerusalém por conta da perseguição judaica. Lá em Atos 8 diz que após a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição sobre a igreja e, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quer dizer, no contexto histórico de Atos, nós podemos ver que a igreja de Jerusalém ela foi perseguida e, a partir dessa perseguição, ela foi espalhada, ela foi dispersa por várias regiões ali fora de Jerusalém. Só como uma matéria aqui de entendimento dessa passagem, é muito interessante quando nós analisamos a palavra dispersos, que significa espalhados como uma semente, né? Como que uma semeadura, assim como que o semeador lança a sua semente sobre o campo, a palavra que aparece como dispersos aqui dá essa mesma ideia, de como se a igreja tivesse sido espalhada, né? Como uma semente espalhada por várias localidades. E isso cumpria, inclusive, aquela determinação de Jesus logo após a sua ressurreição, de que eles deveriam pregar o evangelho de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, saindo ali do epicentro de Jerusalém. Portanto, nós estamos tratando aqui, provavelmente, existe algumas outras linhas, mas eu acho bem coerente essa, de que são estes cristãos judeus convertidos que estavam espalhados por conta dessa primeira perseguição, por volta ali do ano 42 a 45, mais ou menos depois de Cristo, que estavam espalhados por diversas regiões. Então, queridos, dito isto, nós podemos agora entrar, propriamente dito, na exposição da passagem, a partir do verso 2, quando Tiago escreve a esta igreja. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Imagine que nós estávamos na nossa cidade e tivemos que mudar dessa cidade, tivemos que ser espalhados por conta de uma perseguição à nossa fé e agora estamos vivendo em outras localidades. Lembrando que estas regiões que eles provavelmente foram dispersos, espalhados, eram regiões onde haviam muitos judeus também. Haja vista que quando vemos o ministério de Paulo, Paulo sempre procurava primeiro uma sinagoga para pregar o evangelho.
seja na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, na sua terceira viagem, Paulo sempre primeiramente vai a uma sinagoga pregar e não poucas vezes ele é expulso e se levanta uma grande perseguição por parte dos judeus. Lembrando que, a princípio, a grande perseguição que houve à igreja foi justamente por parte dos judeus, mas depois do ano 60, aí sim nós temos uma dura perseguição por parte do Império Romano por conta da questão do imperador, de se proclamar-se Deus, e por todo o restante do Novo Testamento, até mesmo nos dias do apóstolo João, a perseguição é primeiramente dos romanos. Mas aqui ainda os judeus são esse grupo que persegue mais a igreja. Então, queridos, nós vemos que mesmo nessas regiões, a igreja ainda estava sujeita, mesmo depois de ser dispersa, a igreja estava sujeita a duras perseguições e, portanto, provações. Dito isso, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, uma declaração como essa, humanamente falando, é algo impossível. Como nós podemos nos alegrar, como podemos nos alegrar diante das provações? Humanamente, isso é impossível. Mas nós já podemos adiantar aqui que Tiago irá discorrer aqui nessa passagem, que nós podemos nos alegrar diante das provações por conta dos benefícios espirituais que elas promovem no povo de Deus. Pelo objetivo final que Deus tem em utilizar as provações na trajetória e na vida cristã. E é por isso que ele diz aqui, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas antes, eu queria chamar a sua atenção para quando ele usa duas palavras muito interessantes aqui, que é a palavra passardes e a palavra várias provações. Primeiramente, a palavra passardes, ou seja, Tiago está dizendo que nós, quanto cristãos, neste mundo, nós passamos por provações. Essa palavra passar por provações dá a ideia de algo transitório, de algo temporário. Quer dizer, a provação não é algo constante na nossa vida. Nem sempre estaremos em provações, mas passaremos por provações. Quando lemos as Escrituras e o Novo Testamento, como eu acabei de dizer, era uma época de grande perseguição, de grande provação sobre a vida da igreja. Nós sempre vemos esse contraste entre a nossa vida aqui neste mundo e a vida que nos está preparada pelo Senhor Jesus no porvir. Lembremos que acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, olha, vocês são bem-aventurados quando passardes por provações, porque assim foram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós lemos algumas passagens, como até mesmo na Epístola de Pedro, que já foi citada aqui, nós lemos o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha que interessante essa passagem que o apóstolo Pedro escreveu àquela igreja que nós acabamos de falar também, que estava ali dispersa, assim como o público de Tiago. Ele diz, meus queridos, vocês devem alegrar-se, vocês devem exultar, vocês devem depositar a esperança de vocês naquela herança que está guardada, que está reservada, que está garantida nos céus, porque esta herança, ela não murcha, ela não se definha, ela não acaba, ela está protegida por Deus. Porém, no momento presente, se necessário, por breve tempo, vocês passarão por provações. Veja aqui o contraste entre a nossa realidade futura e a nossa realidade presente. Agora, passaremos por provações, mas no futuro já não será mais a nossa situação. Lá em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja a diferença. Agora,
leve e momentânea tribulação. Nas minhas palavras aqui, passageira, porém no futuro, um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, na vida cristã, na trajetória cristã, passaremos por provações. Quando nós olhamos para o todo, nós vemos que isto é algo passageiro, é algo transitório e que não será a nossa realidade de uma vez por todas. Mas também ele usa uma outra palavra muito interessante aqui, que é por várias provações. Quando analisamos essa passagem, essa expressão, várias provações, é interessante notarmos que na língua original que foi escrita, que é a língua grega, a palavra da origem, a palavra policromático, que dá a ideia de várias cores. Então, alguns comentaristas trazem essa observação, eu achei muito interessante para a compreensão da passagem, de que a ideia aqui é que nós passamos por várias provações e essas várias provações são como que várias cores, são tonalidades diferentes. Ora temos provações mais escuras, mais contundentes, mais firmes, ora temos provações mais brandas, e isso nos faz lembrar, inclusive, a letra de uma canção muito bonita do compositor Stênio Marcius, quando ele está comparando ali a nossa vida com uma obra de tapeceiro, né, como um tapete. Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, ela é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Então é interessante que ele traz essa ideia, não sei se era a intenção do Stênio, mas eu consegui observar aqui essa ilustração, quando ele fala, olha, a minha vida é como uma espécie de tapete, e tem ali cores alegres e vivas, mas fazem contraste no meio de cores também nubladas e tristes, que naquele momento nós não entendemos, mas no fim nós entendemos o porquê o tapeceiro utilizou daquelas cores. E aqui, fazendo a aplicação que nós estamos dizendo, nós entendemos depois, no final da aprovação, no final daquele processo, o porquê que Deus utilizou daquelas situações de provação para o fim que ele mesmo havia planejado. Então, queridos, nos versos 3 e 4, continuando aqui, nós conseguimos entender o propósito da aprovação. Ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, qual que é o grande objetivo de Deus na aprovação ou através da aprovação? É de trabalhar em nós. É de trabalhar nas nossas vidas, no nosso caráter. É para nos dar perseverança. A nossa fé, diante da aprovação, ela é trabalhada, ela é desenvolvida, ela é confirmada. Aliás, a própria palavra aprovação dá essa ideia de teste, de algo que precisa passar pelo teste, e no final daquele teste existe ali a comprovação se de fato é ou não é algo genuíno. Então, novamente trazendo aqui a ideia da Epístola de 1 Pedro, nós vemos ali quando Pedro faz também uma comparação entre as provações e o trabalho do ourives. Para quem não sabe, o ourives é quem trabalha no ouro, né? Os mineiros acham ali a pedra preciosa, que ainda não parece, né? Se você olhar para o ouro no seu estado bruto, como matéria-prima, ele é bem diferente. Mas aí ele passa por um longo processo de depuração, de trabalho, de purificação, e ali naquele processo todo, no final ele se torna um ouro, como nós conhecemos, um minério que se torna ali um material tão precioso, reluzente, brilhoso, bonito, inclusive tão caro, né? Mas veja, antes ele passa por um processo duro de provação, ele passa pela fornalha. E é isso que Pedro diz, que a nossa fé, assim como o ouro, passa pela fornalha, passa pelo fogo, para que no final redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo através ali das nossas vidas, através deste processo. Portanto,
O motivo ou o propósito de passarmos por provações é justamente esse, é o de Deus trabalhar em nós, trabalhar na nossa fé, trabalhar no nosso caráter, formar em nós, forjar em nós, de fato, cristãos santificados. Aliás, é esse o grande objetivo de Deus na nossa salvação. O grande objetivo de Deus na nossa salvação é de santificar-nos, é de nos fazer parecidos com Jesus. É isso que nós vemos lá em Romanos capítulo 8, a fim de que sejamos conforme a imagem do Filho, né? Então, nesse processo da caminhada cristã, existe ali um longo processo de santificação, no qual Deus também utilizará das provações para ser ali como que a talhadeira nas mãos de Deus, né? Aquele objeto que o escultor usa para dar forma à sua imagem. Muitas das vezes, Deus utilizará das provações para nos santificar. Então, primeiramente aqui, nós já observamos que é este o grande propósito das provações. Inclusive, no verso 4, isso é afirmado quando ele diz: a fim de que sejais íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Quer dizer, esse é o grande objetivo, para que sejamos perfeitos, que sejamos inteiros, para que sejamos conforme a imagem do Filho, como nós acabamos de falar, em nada deficientes. Porém, existe aqui uma segunda parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da passagem, que é quando ele diz assim: porém, né, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A segunda parte aqui que nós vemos é sabedoria para perseverarmos. Se primeiramente nós vimos qual é o grande propósito das provações, que é a perseverança, que é formar em nós um caráter inabalável, para que sejamos perfeitos e íntegros, ele, porém, deixa no final ali uma espécie de adendo, quando ele diz: para que não sejais deficientes. Se, porém, alguém necessita, e essa palavra deficientes e necessita, elas são a mesma na língua grega. A ideia é: mas se vocês ainda, depois de passar por provações, ou quem sabe em meio à provação, identificam inconsistências, identificam que ainda há coisas que precisam ser melhoradas, aprimoradas, lembrando que nós estamos neste processo de santificação, então peça sabedoria a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós vemos aqui agora, então, a presença da sabedoria para perseverarmos. Realmente, quando nós somos expostos aos nossos pecados, diante das provações, diante das reações que muitas das vezes nós temos, nós observamos que ainda há muito que precisamos melhorar. E o que Tiago nos exorta, nos aconselha aqui, é que nós oremos a Deus por sabedoria. E o que é essa sabedoria? Sabedoria, na linguagem bíblica, e aqui mesmo na linguagem de Tiago, que é uma epístola que utiliza muito dessa ideia de sabedoria, Tiago usa muitos ensinos aqui de provérbios, né? Alguns comentaristas chegam a dizer que Tiago é uma espécie de provérbios do Novo Testamento, né? Então, o que nós temos aqui é Tiago nos alertando sobre a sabedoria e a importância dela para a vida cristã. Sabedoria seria uma forma de posicionar diante de Deus e dos homens. Ou, também poderíamos dizer, é uma teorreferência. É enxergarmos o mundo com a ótica de Deus. Lembremos, queridos, que o mundo ele foi afetado por causa do pecado. Somos pecadores. E o pecado ele afetou todas as faculdades humanas. O pecado destruiu a nossa noção e a nossa percepção de todas as coisas. Quando Deus, então, ele nos revela a sua palavra, é justamente para corrigir, é justamente para nos dar o que de fato, o conceito do que de fato as coisas elas devem ter. Então, todas as coisas neste mundo, o conceito que temos de Deus, o conceito que temos de nós mesmos, o conceito que temos de casamento, o conceito que temos de trabalho, o conceito que temos de relacionamentos, de qualquer que seja, até mesmo o conceito que temos de homem, de mulher, todas essas coisas são guiados pela sabedoria bíblica. Como alguém bem disse, quando você quer utilizar de algum aparelho, a primeira coisa que você faz é pesquisar, ou hoje em dia não tanto, mas antigamente havia o manual, né, do fabricante. Se você queria saber como que tal peça, como que algum compartimento ali daquele produto funcionava, você ia até o manual do fabricante e ali você pesquisava e estudava para saber como aquilo deveria ser usado.
Poderíamos dizer que as Escrituras Sagradas são um grande manual do fabricante, uma vez que nós estamos dizendo que essa aqui é a vontade de Deus, do Criador. Portanto, se nós quisermos ter um conceito real das coisas, se quisermos entender de fato como as coisas são, nós devemos nos voltar para o manual do fabricante, para a sabedoria bíblica. É ela que vai nos dirigir, que vai nos orientar, que vai nos dar ali qual é a vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: meus irmãos, desde o dia em que nós ouvimos falar da vossa fé, nós não cessamos de orar para que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. E ali ele fala para que vocês sejam perfeitos também e venham praticar a vontade de Deus agradável, frutificando em toda a boa obra. Então veja, quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais conhecemos da sua palavra, nos tornamos verdadeiramente sábios, porque passaremos a enxergar a vida na ótica de Deus. É isso que nós vemos muito nos Salmos e nos Provérbios. Nos Salmos, por exemplo, nós vemos às vezes o salmista pedindo: Senhor, dá-me conhecer os teus caminhos, dá-me conhecer as tuas veredas, guia-me pela vereda da justiça, me revela os teus estatutos, os teus mandamentos, porque é justamente a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus que vai nos orientar naquilo que agrada ao Senhor e irá corrigir os nossos maus procedimentos. É a palavra de Deus que na provação, uma vez que a provação está ali revelando as nossas deficiências, uma vez que a provação está revelando aquilo que nós ainda estamos deficientes, é a sabedoria de Deus que irá nos corrigir, que irá nos orientar a maneira que nós devemos corrigir os nossos procedimentos e, portanto, a fim de que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então veja, no final ele traz novamente essa advertência em relação àquelas pessoas que são inconstantes, né? Ele diz: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, esse homem de ânimo dobre, de ânimo inconstante, alguém que é inconstante, assim como aquele que não persevera na provação, é justamente o que Tiago está aqui combatendo, né? Então, queridos, como resumo aqui, como conclusão do que nós falamos nessa manhã, nós devemos enxergar as provações como que a talhadeira de Deus, como que uma das formas que Deus utiliza para formar em nós um caráter cristão. É diante das provações que seremos expostos, inclusive diante dos nossos pecados. Lá em Deuteronômio existe uma passagem muito interessante, quando Deus diz assim ao povo: eu permiti que vocês passassem pelo deserto, aqui eu estou parafraseando o texto, eu permiti para que vocês passassem pelo deserto por todos estes anos, para que revelasse o que estava dentro do coração de vocês. Foi no deserto, foi naquele período, que Deus revelou a idolatria, a ingratidão, a murmuração, a inconstância daquele povo. É diante da provação que nós somos expostos. Os nossos pecados são expostos. Deus, ele espreme a ferida. E nós podemos, então, como dissemos aqui, junto com a sabedoria bíblica, corrigir o nosso posicionamento, a fim de que sejamos íntegros, inteiros, perfeitos, frutíferos para a glória de Deus. Vivemos em uma época difícil. Samuel nos disse desde o início aqui, é bem verdade, tempo difícil. Ele disse aqui que são 150 dias. Eu nem sabia que já eram tantos dias assim, mas deve ser mesmo, porque desde março nós estamos enfrentando o coronavírus. São tempos difíceis. O coronavírus trouxe morte, dor, separação, isolamento, desemprego e muitos outros efeitos. Mas como nós temos passado por isso? Como tem sido a nossa reação? Alguém já disse que a nossa ação nós planejamos, mas a reação não. A reação nasce justamente desse coração, deste princípio, se somos sábios ou não. Como tem sido a nossa reação? Estamos lidando de maneira bíblica? Ou estamos sendo levados pela emoção, quem sabe muitas das vezes até pela loucura? Que o Senhor use tudo isso para a santificação do seu povo.
que diante dessa situação, unidos, como dissemos aqui, à sabedoria bíblica, nos nossos lares, uma vez que estamos mais tempo com a família, os relacionamentos estão mais intensos, ou quem sabe em situações mais graves, que possamos, assim como a igreja que Tiago escreveu, que estava passando por duras provações, ou como a igreja lá do Oriente Médio, que tanto padece, mas que possamos orar e pedir, Senhor, nos dê perseverança em meio à provação. Eu quero encerrar este tempo orando com você. Senhor, a tua palavra foi exposta, a tua palavra foi lida. Podemos, ó Pai, no final dela, enxergarmos que não é tão impossível assim falar como Tiago, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. A princípio, essa declaração é pesada e até impensável, mas no final nós vimos que realmente as provações, elas podem ser utilizadas pelo Senhor e são muitas vezes. E também, Senhor, unidos à sabedoria bíblica, que nos orienta, que nos dirige, que nos consola, que nos conforta, que nos dá, Senhor, uma visão correta das coisas. Podemos então, Pai, ao final da provação, estarmos mais santificados, mais trabalhados pelo Senhor. E por isso, ó Pai, nós oramos pelos irmãos que estão acompanhando esta transmissão, por aqueles que verão depois, e por aqueles, ó Pai, também que talvez não estão vendo, mas que fazem parte do Teu povo, que o Senhor nos dê esta compreensão neste período tão difícil que nós passamos. E como já lemos aqui, Pai, não será o último, não. Enquanto vivermos nessa terra, poderemos passar por várias provações. Agora chama-se coronavírus, amanhã poderá se chamar de outro nome. O certo é que os nossos olhos devem volver-se para a herança que está no céu, que não pode ser contaminada, que não pode murchar, que o ladrão não pode roubar e que a traça não pode corroer. Essa herança sim está guardada, Pai. Assim nós choramos e te agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me ataque o cruel Satanás e ataques com vis tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz
Amém. Louvado seja o Senhor. Com esta canção, nosso culto de adoração a Deus está encerrado nessa manhã. Louvamos a Deus, o nosso Senhor, e somos sempre felizes com o nosso Senhor que nos sustenta, nos ampara e nos ajuda. Meus irmãos, antes de nós orarmos, apenas alguns avisos das nossas programações na semana. Às quintas-feiras nós temos a Quinta Reformada, com o pastor Leandro Lima e com o reverendo Augustus Nicodemos, né? Então, sempre às 9 da noite, sempre algum tema teológico do contemporâneo, né? Sempre acompanha ali, tá? A gente vai estar sempre mandando os links com antecedência para que os irmãos possam assistir e aprender a teologia com esses dois grandes homens de Deus que nos ensinam a palavra. Também a partir dessa quarta-feira, meus irmãos, da Igreja Presbiteriana do Horizonte Azul, nós retornaremos com os nossos PGs. Então, nós tínhamos PGs às quartas e às sextas. Nós vamos unir esses dois PGs às quartas-feiras. Então, será pelo Zoom, né? Nós usaremos a plataforma do Zoom para nos reunirmos. Então, a quarta-feira, às 8 da noite, estaremos reunidos ali, louvando ao Senhor. Você que é membro da igreja, o link vai estar lá no grupo da igreja para você participar. Participe, meus irmãos, é um momento que nós temos para nos unirmos, cultuarmos ao Senhor com as famílias, cultuarmos ao Senhor no meio da semana, tá bom? Qualquer dúvida, procure uma da liderança da igreja. Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouquinho, em alguns minutos, a escola bíblica já estará disponível. Vamos orar ao Senhor. Eu quero, nessa oração, apresentar também um pedido da irmã Eurides, que nos solicitou através do nosso chat. Oramos pela saúde da nossa irmã, que está ainda em fase de recuperação. Senhor, te louvamos, te exaltamos e glorificamos. Rendemos graças ao Senhor e te louvamos porque reconhecemos que tu és o nosso Deus, Senhor. Reconhecemos os teus feitos e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Continue nos abençoando, continue nos ajudando, Senhor, e continue guiando-nos para a tua vontade. Queremos apresentar também, Senhor, a nossa irmã Eurides, pedindo que o Senhor ajude nesse processo, nessa recuperação da saúde dela, que o Senhor a guie, Senhor, e conforte seu coração e dê a ela paciência, Senhor, para que ela possa confiar em Ti, Senhor, neste momento, sabendo que do Senhor depende de todas as coisas e ela depende do Senhor também para isso. Sei com a tua filha, Senhor, sei com os teus filhos espalhados ao redor dessa terra. Nos ajude, Senhor, a estar cada dia, Senhor, mais prontos, cada dia mais preparados para o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso para a glória do teu nome. Continue conosco, Senhor, nesse dia, nos abençoando e também as nossas famílias, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Um ótimo domingo na presença do Senhor. Daqui a pouquinho a nossa escola bíblica já estará disponível no nosso canal no YouTube. Deus os abençoe.